minha apresentação. Eu vou homenagear, homenagem póstuma, ao Dr. Gilmário Mourão Teixeira. Então, para mim, é um momento emocionante, porque eu tenho ligações afetivas com o Dr. Gilmário, ele foi muito amigo do meu marido, o Rosenberg. Nós tivemos uma convivência no Rio de Janeiro, em São Paulo, quando o Rosenberg adoeceu, ele foi com a Maria Tereza, a esposa dele, visitar. Pegou um avião do Rio e foi até São Paulo visitar o Rosenberg. Ele, eu considero o último dos grandes tisiólogos, os tisiólogos humanistas, que, como dizia o Rosenberg, lutavam contra a tuberculose no grito. Todos já faleceram. Inclusive o professor Mário Rigato, que também foi um deles. Mas, sem mais delongas, eu vou fazer aqui a minha apresentação. Essa é a sétima sessão Rememora. Significa que ela já é histórica. Dr. Gilmar Mourão Teixeira, vocês estão vendo que ele viveu mais de 100 anos. Ele nasceu no dia 25 de dezembro de 1919 e morreu no dia 11 de maio de 2020, este ano. Eu recebi várias fotos, 3x4, do filho dele, do Eduardo, e fiz essa arte, que é o túnel do tempo. Então, ela significa que Dr. Gilmário ainda menino, adolescente, e ele vai crescendo à medida que o tempo passa, ele vai se agigantando como ser humano e como médico. Essa foi a última foto que eu tirei dele há exatamente 2 anos, na Academia Cearense de Medicina. Gilmar Mourão Teixeira por ele mesmo. O que eu trouxe aqui para apresentar é o seguinte: o doutor Gilmário, ele era muito amigo. Só um minuto que interrompeu aqui o som. Pronto. Ele era muito amigo do doutor Amaury Brasil. E às vezes eu levava o doutor Amaury para visitá-lo. O doutor Amaury já não estava mais dirigindo. E faz exatamente 10 anos que eu levei o doutor Amaury ao apartamento do doutor Gilmário. E aproveitei e levei um videozinho cassete, aquele gravadorzinho cassete pequeno, para gravar, porque eu queria fazer uma entrevista com ele sobre a tisiologia, o início da tisiologia, a história da tisiologia aqui no Ceará. E também saber um pouco da vida dele. Então, eu gravei mais de 1 hora, e aí eu trouxe para vocês exatamente o que ele falou. Eu fiz a entrevista e ele respondia, e eu transcrevi. Eu não mudei nenhuma vírgula. Só não coloquei minhas perguntas, é evidente, né? Aqui são as respostas dele, e eu vou abrir aspas para ele. Eu nasci no dia 25 de dezembro de 1919, em Jaguaribe. Minha instrução primária foi lá. Vim para Fortaleza em 1932 e estudei no Colégio Cearense. Em 1934 e 1935, fui estudar em uma escola, aprendizado agrícola, em uma pequena cidade do sul de Minas, Ouro Fino. De 1936 a 1940, estudei no Liceu do Ceará. Continuando a entrevista dele. Em 1940, fui para Recife fazer o curso pré-médico. Estudei no Colégio Oswaldo Cruz e no Ginásio Pernambucano. Em 1943, fiz o vestibular para a Faculdade de Medicina. Não recebi trote. Passei no vestibular na primeira leva. Eu perguntei pelo pai dele, que ele falasse um pouco do pai e da mãe. Com relação ao pai, ele falou: meu pai era um tabelião de muita expressão na comunidade, uma pessoa muito interessante. Eu era de uma família de classe média, o quarto filho de 15 irmãos, 8 homens e 7 mulheres.
E a mãe, ele falou com muito carinho. A minha mãe era uma trabalhadora impressionante. Além de criar esses filhos, ela foi a grande auxiliar do meu pai. Todos os atos escritos do cartório do meu pai foram escritos à mão por ela. Ela foi secretária de muitos prefeitos de Jaguaribe. Era de um sentimento humano e de uma religiosidade profunda. Era muito carinhosa e especial. A Maria Tereza, ele disse que foi amor à primeira vista, porque uma mulher linda dessa. Conheci Maria Tereza em 1944, em um piquenique no Jardim Botânico, em Recife. Foi amor à primeira vista. Maria Tereza foi a primeira odontopediatra do Ceará. Casamos em 1951, tivemos 4 filhos. João André, engenheiro químico, Alexandre, design, Eduardo, arquiteto e Cláudio, advogado. Eu trouxe aqui algumas fotos históricas do casal. O bichinho, aquele para febre, que não quero. Não, agora não. Talvez seja inflamação. Pronto, eu já ativei o mudo, era o Roberto. Bom, eu trouxe aqui algumas fotos históricas do casal, porque tem um ditado que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Foi dito por Confúcio, né? O sábio chinês, 500 anos mais ou menos antes de Cristo, quando ele viveu. Então, algumas fotos que eu peguei, fiz essa montagem aqui, alguns momentos do casal. Maria Tereza foi companheira de toda a vida do Dr. Gilmar. O casal teve 4 filhos. Fiz essa montagem com os filhos, aqui ainda pequenos, e aqui vão ficando adolescentes até chegarem à idade adulta. Os filhos e as noras. João André, que é o mais velho, com a Sandra, Mônica com a Alexandre. Aqui é Eduardo e Máurea, Gabriela e Cláudio. Essa foto aqui foi da comemoração dos 90 anos do Dr. Gilmário. O casal com toda a família reunida no Gran Marquise, em Fortaleza, em dezembro de 2009. Bom, eles tiveram 4 filhos, 11 netos, 2 bisnetos. Mas eu acredito, bom, atualmente, nessa foto ainda não, porque esses dados foram me passados agora pelo filho dele. Aqui não tem todos ainda, que tem 10 anos essa foto. A vida profissional. Vocês perceberam que eu separei essa apresentação em 2 blocos. O primeiro bloco é a vida familiar do Dr. Gilmário, mais a vida familiar. Agora um pouco da vida profissional dele. Essa primeira foto aqui é o Dr. Gilmário, ainda adolescente, quando ele estudou na escola agrícola, como ele falou lá na gravação. Aqui no Liceu do Ceará. E essa foto aqui, estudante de medicina. Tem aqui um oferecimento para Maria Tereza com data, então dá para saber exatamente, em 1945. Graduação em medicina em 1948. Ele se graduou pela Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, atual Universidade Federal de Pernambuco. Aqui é a livre docente em fisiologia, que foi em 1956. Aperfeiçoamento médico, eu vou passar muito rápido para não perder muito tempo. Mas eu queria só chamar a atenção que o doutor Gilmário, já em 1952, ele foi fazer um curso de tuberculose no IBIT, Salvador, Bahia. O IBIT é o Instituto Brasileiro de Investigação. Na época, aqui esse era de tuberculose, agora mudou para tórax, que é do doutor José da Bahia. Esse médico, ele foi um grande tisiólogo também, José Silveira da Bahia. Já em 54, o doutor Gilmário foi para a Argentina fazer curso, todos esses cursos ligados à tuberculose e à radiologia, à pneumologia. Em 62, ele fez 3 cursos nos Estados Unidos. Aqui está tudo, eu não vou perder tempo para falar. E em 66, ele fez um curso de pneumologia no Hospital Brompton, em Londres, na Inglaterra. Interessante que nesse hospital, Rosenberg falava que o pai dele, no começo do século XX, se internou lá com tuberculose. E foi lá que ele foi orientado para vir curar a tuberculose dele no Brasil, por causa do clima. Nesse tempo não tinha tratamento, no começo do século. Rosenberg nasceu em 9
Isso foi bem um pouco antes, acho que 5 ou 6. Então, o pai dele veio, ele cronificou, ele não morreu de tuberculose. Ele tinha hemoptise, mas ele cronificou. E aí veio morar no Brasil. Rosenberg nasceu em 9 e veio em 1915 morar no Brasil por causa da tuberculose do pai. E Rosenberg, quando esteve lá uma vez em Londres, foi lá olhar a ficha do pai dele e leu, ainda tinha. Eles preservam tudo lá. Então, aqui, sociedades médicas e outras organizações, o Dr. Gilmar pertenceu. Ele foi presidente, aqui eu salientei bem, do Centro Médico Cearense, em 1955, e também da Federação Brasileira da Sociedade de Tuberculose. E foi membro dessas organizações aqui médicas, União Internacional contra a Tuberculose e as Doenças Respiratórias, que tem sede em Paris, Colégio Americano do Tórax, Sociedade Americana do Tórax, Conselho Executivo da Sociedade QTROP, Conselho Administrativo da Fundação Ataúfo de Paiva e membro honorário da Academia Cearense de Medicina. As principais atividades profissionais no Brasil. Em 52, a principal atividade dele foi primeiro diretor do Sanatório de Maracanaú. Em 53, ele foi médico fisiologista do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. Em 53 também, ele passou a ser professor titular de Patologia Geral da Faculdade de Medicina da UFC. Só um minuto que eu vou admitir uma pessoa aqui na sala. Em 1956, foi a livre docência dele em fisiologia na Faculdade de Medicina, como eu já falei, da Universidade Federal de Pernambuco. E em 60, superintendente da campanha nacional contra a tuberculose do Ministério da Saúde, aqui no estado do Ceará. Ainda continuando as principais atividades no Brasil, 62, membro do Conselho Universitário da UFC. 64, diretor e professor do curso de especialização em pneumologia da UFC. Em 67, chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da UFC. E em 90, assessor técnico do Centro de Referência do professor Hélio Fraga. Aqui já dá um pulo de 67 para 90, porque em 1970 ele sai do Brasil. Aí ele vai viver em vários países da América Latina. Foi convidado pela OPAS, da Organização Mundial de Saúde, mas continuando aqui em 1990. Depois que ele retornou, ele foi assessor técnico do Centro de Referência do professor Hélio Fraga. Em 98, membro do Comitê Técnico, Científico e Assessoramento à Tuberculose no Ministério da Saúde. Aqui, Rosenberg também fazia parte e fez várias reuniões lá com o doutor Gilmar. De 1970 a 1980, eu vou falar rapidamente das atividades do doutor Gilmar no exterior. Então, ele foi em 1970, em 1980, ele foi convidado pela OPAS, né? Ele foi assessor em tuberculose, infecções respiratórias agudas da OPAS, como eu falei, junto aos Ministérios da Saúde dos governos do Peru, da Bolívia, do Equador, da Colômbia, da Venezuela e do México. De 74 a 78, tem alguém aí com o som ligado? É o Roberto Lise. Espera aí que eu vou desligar. Coordenador e professor do curso internacional de Epidemiologia e Controle da Tuberculose em Caracas, na Venezuela. E de 82 a 90, membro do painel de peritos em tuberculose da OMS. Rosenberg também fez parte. Ele morou 4 anos no Peru, 4 na Venezuela e 2 no México. Depois ele volta ao Brasil, aí se fixa no Rio de Janeiro. As honrarias, eu separei aqui por medalhas. Medalhas ele recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde, a medalha José Inácio Baldó, ele falou muito para mim desse Baldó, que eu ainda estou transcrevendo essa entrevista que eu fiz com ele, do Ministério da Saúde da Venezuela, essa medalha. E a medalha Hélio Fraga, do Centro de Referência do professor Hélio Fraga. E isso aqui é importante, porque a medalha de mérito da Sociedade Cearense de Pneumologia e Tisiologia leva o nome dele, medalha professor Gilmar Mourão Teixeira. A Márcia Alcântara, que está aqui assistindo, deve falar bem melhor sobre essa medalha. E ele foi também sócio honorário da Sociedade de Tuberculose e Doenças Respiratórias no Uruguai, Chile, Peru e Venezuela. Membro honorário, como eu já falei, da Academia Cearense de Medicina, foi em 2006. E troféu Sereia de Ouro, 2010, do Sistema Verdes Mares, aqui de comunicação.
trabalhos publicados. Bom, ele foi coautor aqui desses 3 livros, eu não vou me deter para não perder tempo, mas em 55 foi exatamente a cura aberta da caverna tuberculosa, foi a tese dele, do concurso de livro docente de tisiologia da Universidade de Pernambuco. E aqui foi autor de todos esses livros aqui, e foi coautor também de mais de 50 trabalhos publicados em revistas médicas, nos campos de tisiologia, pneumologia sanitária e saúde pública. E foi editor do Boletim de Pneumologia Sanitária durante muitos anos. Agora, eu queria fazer aqui um parênteses para falar do Sanatório de Maracanaú. O doutor Gilmário, antes dele ir para OPAS, ele lutou muito para que esse sanatório fosse inaugurado, porque o prédio foi construído na década de 30, mas realmente só foi inaugurado em junho de 1952. Ele e outros mais. Eles lutaram muito para isso. E lendo um artigo que o doutor Gilmário fala desse dia da inauguração, ele escreveu dessa maneira, vou abrir aspas para ele. Alia jacta est. Isso aí foi o primeiro... Peraí, eu vou admitir outra pessoa aqui na sala. Bom, o médico do posto que mandou o primeiro paciente para o doutor Gilmário escreveu Alia jacta est. E ele repete aqui. Então, ele diz, na manhã de 4 de junho de 1952, manhã como as outras, sem discurso, sem festas, assim como se fosse por descuido, eis que o sanatório, o Palácio Misterioso, perdido no antigo cajueiral de Joaquim Magalhães, começava a funcionar. O doutor Gilmário, ele foi presidente do 8º Congresso Nacional de Tisiologia, que foi realizado aqui no Hospital do Maracanaú, de 5 a 10 de dezembro de 1955. Essa foto aqui foi o filho dele, né, que me disponibilizou. Mas hoje mesmo eu encontrei essa outra foto. E atrás essa segunda foto aqui é do Rosenberg, do arquivo do Rosenberg, porque Rosenberg participou desse congresso. E interessante, dizem que historiador é detetive, é mesmo, né? Porque a gente observa a diferença dessa foto para essa. Aqui foi à noite, e aqui foi de dia. E os aviões são diferentes, foram 2 empresas. Esse pessoal aqui veio de São Paulo, e veio exatamente para o congresso. Deixa eu desligar aqui, outro som que está ligado aqui. Ativar mudo. Tem gente que está ligando o som aí, atrapalha um pouco. E aqui a gente vê o Rosenberg, assim que desceu do avião, e aqui é doutor Gilmário, e outros mais que eu não vou me deter. Aqui é Arlindo de Assis, e aqui é outra leva. Essa foto aqui, doutor Gilmário escreveu, parte dos congressistas, bota a data certinho, mas atrás dessa foto está tudo escrito pelo Rosenberg, por isso que eu sei data, sei tudo, até a hora que eles chegaram, 8h30 da noite. Aqui já foi no congresso, esse congresso é histórico, porque foi um grande feito de doutor Gilmário, nessa época, realizar um congresso. Em 1955, não tinha nem estrada para o Sanatório de Maracanaú, Fortaleza não tinha nem hotel, e aí ele trouxe esse pessoal todos, só de São Paulo, aqui eu estou vendo, Rosenberg, né, doutor Gilmário, esses 2 aqui eu conheci, que foram amigos do Rosenberg, escreveram até livros com ele. E aqui também a gente vê doutor Gilmário, essa foto, e Rosenberg, essa daqui eu peguei hoje, do acervo do Rosenberg. Aqui são fotos históricas, são momentos assim, bem históricos, doutor Gilmário com o doutor Carlos Alberto Studart. E essa outra foto aqui é uma reunião, a gente está vendo, que é da Organização Pan-Americana de Saúde. Esse aqui é doutor José Silveira da Bahia, que era bem mais velho que o doutor Gilmário, era mais velho que o Rosenberg. Ele foi um grande tisiólogo, ele deixou um grande legado, ele inaugurou o IBIT, que é o Instituto Brasileiro de Investigação do Tórax, que foi o primeiro, onde o doutor Gilmário saiu de Fortaleza para fazer o primeiro curso de aperfeiçoamento em tuberculose, foi no IBIT. Essa também é uma foto histórica, porque a gente está vendo aqui o doutor Gilmário e o casal, José Silveira da Bahia e a Ivone Silveira. Eu tive o privilégio de conhecer este casal, ele já bem velho, e ela também, na década de 90, quando ele fez o aniversário do IBIT, acho que 50 anos do IBIT, e convidou Rosenberg e eu fui. Ele já estava numa cadeira de rodas, mais ativa, a cabeça maravilhosa, e ela já estava com Alzheimer. Mas foi um privilégio grande
conhecer este belo casal, porque eles não tiveram filho, eles foram muito discriminados na Bahia, como eu sei da história, porque ela veio da Grécia no navio, era casada e se apaixonou por ele. E deixou o marido embora no navio e ficou em Salvador com ele. E foram felicíssimos, mas a sociedade, muito retrógrada da época, nunca aceitou. Então, eles viveram, durante muito tempo, eles viviam um para o outro. Até que depois as coisas mudaram, eles foram aceitos na sociedade de Salvador. Bom, aqui eu vou dar um pulo muito grande, já estamos quase no fim, já em 2006. Aqui, quando o doutor Gilmário toma posse como membro honorário da Academia Cearense de Medicina, que foi na reitoria, em 12 de maio de 2006. Ele está muito feliz, e aqui é Maria Tereza, né? Que também está felicíssima aí ao lado dele. Agora, algumas fotos que eu trouxe. O doutor Gilmário era muito amigo do doutor José Vieira Magalhães. Aqui foi no dia da posse dele como membro honorário, eu conheço pela cor da gravata. Essa foto já é outra, eu também conheço. O doutor Gilmário está aqui, né? Doutor José Vieira Magalhães. Aqui, Maria Tereza. Ela está com outra roupa, então não foi no dia. Aqui foi outro dia de uma sessão solene na academia que eu não pude identificar. Mas aqui é um momento de lazer, de descontração, doutor Gilmário, Maria Tereza e doutor Elísio e a esposa. O doutor Elísio era muito amigo dele, inclusive quando ele viajou, o doutor Elísio foi ser o diretor do sanatório de Maracanaú, durante muitos anos. Aqui nós já chegamos na nossa Bienal, que foi a 17ª Bienal da Academia Cearense de Medicina, que foi realizada em maio de 2017, há poucos anos, e o doutor Gilmário foi presidente de honra dessa Bienal. Então, eu trouxe aqui essa foto e aqui essa placa mostrando o doutor Gilmário como presidente de honra. E no encerramento, eu tive a felicidade, como fotógrafa amadora, de fazer essa foto maravilhosa, que eu peguei um momento bem espontâneo, que ele está conversando com a dona Suzana Ribeiro, viúva do doutor José Carlos Ribeiro, que ela foi. Aqui foi o encerramento em 2017, como eu falei. Então, eu acho essa foto magnífica. Aqui, nesse mesmo dia, ele, o doutor Gilmário, e o filho dele, Eduardo, que é o filho que mais acompanha o doutor Gilmário. Essa é a foto aqui, que nós estamos todos aqui presentes, que foi o encerramento da 17ª Bienal, né? Então, está aqui a dona Suzana, ela estava já de cadeira de roda. Eu vou admitir mais alguém aqui. Bom, para terminar, ao doutor Gilmário Mourão Teixeira, em memória, o reconhecimento e a gratidão perenes dos membros da Academia Cearense de Medicina, por uma vida inteira dedicada à luta contra a tuberculose aqui em Brasil e na América Latina. As referências, as fotos.